Muito bem, boa tarde a todos. Eu sou Fábio Vedovelli, sou o Head of Front-End Development para Optimine Technologies em Munique, Germany. Eu não moro lá ainda, mas tenho planos. Eu moro em Santo André e faço home office. Somos dois aqui no Brasil, todo o resto do time está lá em Munique. E nós desenvolvemos ali uma ferramenta de busca de patentes que faz a busca em patentes do mundo inteiro. Então, o nosso papel na área de front-end é pegar uma massa grande de dados e converter em gráficos, tabelas, comparativos, exportar para Excel, PDF, tudo que for necessário mostrar a informação de forma amigável para o usuário do sistema é nosso papel fazer. E nós já estamos desenvolvendo esse produto há 2 anos. Eu estou utilizando o Vue.js desde a versão 0.10 e em produção. Na época eu tinha um problemão nas mãos e o Vue veio me ajudar a resolver esse problema. E eu estou com ele desde então. A experiência tem sido cada vez melhor. Hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre o Vuex e tentar mostrar de forma clara, eu espero pelo menos, por que você precisa disso. Primeiro, mostrar o que é, mostrar o problema que ele resolve e mostrá-lo resolvendo este problema. Bom, não há dúvidas que nós vivemos a era dos componentes. Todos os principais frameworks JavaScript da atualidade são baseados em componentes. Eles facilitam o desenvolvimento das interfaces utilizando componente. E por que isso? Bom, o desenvolvimento front-end ele ficou muito complexo nos últimos anos. Não só na questão de ferramentas utilizadas, por exemplo, há 4, 5 anos atrás não existia um build process. Né? A gente simplesmente criava um único ou diversos arquivos de JavaScript, fazíamos o include desse JavaScript numa tag script e estava lá. O que a gente escrevia era o que seria lido pela engine de JavaScript do browser. Mas isso mudou bastante. E o fato do desenvolvimento no browser ter ficado mais complexo e maior, hoje o browser ele tem muito mais responsabilidade do que ele tinha alguns anos atrás, fez com que a quantidade de código que fosse necessária para que a gente chegue até o resultado final, ela crescesse muito. Eu diria que de forma até exponencial. Então, os componentes são uma solução elegante para que a gente possa isolar o código e trabalhar de forma a não perder a nossa sanidade mental. Algumas características dos componentes. Veja, eu estou falando tudo isso porque eu preciso primeiro mostrar o problema que o Vuex resolve para depois mostrar como ele resolve estes problemas, tá? Então vamos lá. Componentes, algumas características, são pequenas unidades. Então, normalmente um componente, ele é bem curto, ele tem uma quantidade pequena de código, e se a quantidade de código começar a crescer muito, é um principal indicativo de que você precisa quebrar este componente em um ou mais componentes, tá? Então, a característica é ser pequenas unidades. Eles são altamente especializados. Isso quer dizer que eles fazem apenas uma coisa e fazem essa coisa muito bem feita. Isso veio, inclusive, da filosofia Linux. Lá no shell do Linux, todos aqueles comandos que você roda, por exemplo, mkdir, chown, ls, todos eles são aplicativos. E eles são aplicativos pequenos e que fazem alguma coisa e fazem muito bem feita. Então essa filosofia ela foi trazida para os componentes. Eles são facilmente testáveis, exatamente por causa da primeira característica, que eles são pequenas unidades. Então, se você tem poucos métodos dentro de um componente e esses métodos eles são pequenos, fica muito mais fácil de você testar. E, obviamente, componentes bem testados, eles são a fundação de um sistema confiável. Eles permitem composição. Na verdade, a composição ela é meio que obrigatória. O que é a composição? Diversos componentes criam uma funcionalidade, diversas funcionalidades criam um aplicativo. Então, quando você compõe, coloca componentes para trabalhar em conjunto, isso é a composição. Pense naquela imagem que eu coloquei
pouco antes com os diversos componentes eletrônicos. Quando você junta numa placa-mãe ou numa placa lógica, você tem uma funcionalidade, que é um componente, desculpa, né? Uma das partes de um sistema elétrico. Então, no desenvolvimento web é bem parecido. Eles fazem com que você não se repita. Don't repeat yourself. Ou seja, você pode ter um componente que será utilizado em mais de um ponto da sua aplicação. Você pode construir um componente que seja genérico o bastante para que, passando propriedades para ele, ele se comporte de maneira a atender aquela parte específica da aplicação. Você escreve uma quantidade menor de código, com isso você diminui a superfície aonde podem aparecer bugs. Eles encapsulam estrutura, visual e comportamento, ou seja, tudo que ele precisa para se mostrar e fazer alguma coisa está contido dentro dele. Isso facilita muito a sua vida como desenvolvedor, porque quando você precisa dar manutenção naquele determinado pedaço, pequeno pedaço da aplicação, você vai direto naquele arquivo daquele componente, então você tem ele está isolado, você não tem noise, você não tem barulho ali impedindo que você compreenda o que precisa ser feito, ou pelo menos a lógica que existe dentro daquele componente. E, principalmente, os componentes trocam informação entre si. Isso vem da composição, né? O componente ele tem tudo que ele precisa ali, mas ele não é uma figura antissocial. Ele troca informação com outros componentes. Ele faz o trabalho dele e ele informa ao mundo o que ele fez. Ele é uma bela de uma galinha que bota ovo e sai cacarejando. Aí é que mora a armadilha. E eu já vou mostrar para vocês por quê. Veja, vamos entender como que é a estrutura de um típico componente Vue.js. Nós temos ali 3 tags principais. Script, Template e Style. Script vai lidar com o comportamento. Template é a estrutura do componente. É o que vai conter, segurar os dados, é a fundação. Neste caso é o HTML. E, opcionalmente, nós temos o estilo, o look and feel. Tá? Então, isso eu estou falando, lógico, de um arquivo que tem a extensão .vue e dentro de um build process corretamente criado, de preferência com o Vue Client, você tem ali o Webpack com o Vue Loader, que é um plugin para o Webpack que reconhece essa estrutura e transforma tudo isso daí, ou pelo menos ajuda o Webpack a transformar tudo isso daí num arquivo de JavaScript final. Se isso é válido ou não é, se isso é seguro ou não é, isso é uma discussão interminável. Eu confio no Webpack. Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nesse pedaço que está destacado. Tá? É um método chamado data, faz parte da API do Vue.js e ele retorna um objeto. Esse objeto ele tem uma única propriedade chamada list. E essa list é um array com 3 valores, 1, 2 e 3. Isso daí é o estado local do componente. Isso é o estado local do componente. Por que nós precisamos desenvolver aplicativos? Porque os usuários, aquela figura iluminada que tem o poder de quebrar tudo que você tão zelosamente faz, ele precisa de uma maneira amigável de lidar com estas informações. Então nós precisamos criar o front-end. Só que o front-end ele é baseado nos dados. Content is king. Então, veja, o estado local do componente é o que determina, primeiro, o que será mostrado, como será mostrado e quando será mostrado. Veremos um pouco mais sobre isso a seguir. Normalmente, um state ele contém arrays, ele contém strings, ele contém outros objetos com propriedades e valores, e isso pode se estender
de forma indefinida. Eu só quero que esteja bem claro na sua cabeça o que é o state e para que ele serve. Vou repetir, ele determina o que deve ser mostrado, quando deve ser mostrado e como deve ser mostrado. Veja, no passado, quando não existia a questão da reatividade, não existiam essas bibliotecas maravilhosas e front-ends completos, nós utilizávamos jQuery, mas nossa vida era bem difícil naquela época. Por quê? Quando nós precisávamos mostrar informações na tela associadas a HTML, elementos DOM, nós precisávamos acessar estes elementos manualmente, ou seja, criar um script de forma imperativa e precisávamos manualmente replicar estes componentes, né? A nossa vida realmente era muito difícil, nossos scripts eles eram não só muito grandes, como eles eram muito complexos, spaghetti code para todo lado. Graças à reatividade, nós nos preocupamos atualmente apenas com os dados, nós nos preocupamos apenas com o estado. Nosso desenvolvimento atualmente ele é declarativo. Por quê? Veja, eu tenho aqui um H2. Esse H2 ele ele ganhou novas habilidades com esta diretiva do Vue chamada v-for. O que o v-for faz? Ele lê uma lista e aí ele duplica, ou replica, na verdade, este H2, ou seja, eu estou dizendo o que eu preciso que seja feito, mas eu não estou interessado em como isso é feito. Então isso é a forma declarativa de se programar. E aí, para cada item da lista, o v-for me dá acesso nesta variável number. E aí onde está a lista? Ela vive no estado local do componente. No Vue.js, o HTML que está dentro de template, ele tem acesso facilitado ao que está aqui em cima. Então, por exemplo, como é que funciona a reatividade? Se eu colocar mais um elemento ali e salvar, se não der pau, vamos salvar. Veja, deixe-me... Eu que coloquei uma pegadinha aqui, então vamos direto a ela. Eu vou dizer Vue is great e salvei. Então eu tenho lá 3 elementos. O H2 ele foi replicado para o tamanho do array e em cada passo desse loop ele mostrou na tela, através da interpolação, o que eu tenho ali. Legal. Mas eu tenho aqui uma condição. Eu tenho outra diretiva, que é a vshow, que é true ou false, tá? Então, enquanto esta condição aqui dentro for true, este bloco será mostrado na tela. Então, quando a lista, o tamanho dela for menor que 3. Isso para prevenir que alguém faça isso aqui, ó. Vue is not great. Salvei. Opa. Salvei. Mas agora eu não tenho nada na tela, porque eu não quero que alguém diga que o Vue is not great. Legal? Então, salvar de novo. Ok. Vue is great. Perceba que eu não estou mexendo em nada no HTML. O HTML já está configurado para responder a tudo que eu preciso. Eu estou mexendo apenas nos dados. E esta alteração nos dados, ela poderia vir, por exemplo, de uma chamada Ajax. Legal? Então, perceba, o state da aplicação é o que manda. Legal, vamos seguir. O que acontece se mais de um componente tiver interesse num determinado set de dados, num pedaço de state? Por exemplo, esta lista, eletrônicos, utilidades domésticas e produtos de limpeza, são categorias. Ela foi trazida de uma chamada Ajax, por exemplo, pelo componente 1. Mas ela também é de interesse do componente 6 e o 37. E não se assuste com o 37. A Octmine hoje tem mais de 80 componentes. E cresce muito rápido. Então veja, como que eu vou compartilhar essa informação e principalmente como é que eu vou manter esta informação sincronizada em todos os componentes? Duplicar a informação? Não. Isso, para fugir do controle, seria muito fácil. Enviar a informação disparando um evento? Talvez. Esse era o approach
mais popular, tá? Até o momento. O que que acontece? Ele funciona muito bem. Então, vamos supor que o componente 1 adicionou o novo item àquela lista. E aí eu disparo um evento, mando a lista completa, ou mando pelo menos o item que foi adicionado, e aí outros componentes que têm interesse nessa informação, eles capturam o evento e adicionam na lista de categorias que vive no seu estado local. Então, cada um destes componentes aqui, eles possuem um estado local, cada um deles com uma lista, aí já é uma duplicação de informação, o que não é o ideal, e aí eles recebem por evento. Mas isso daí acaba virando um inferno, por quê? Você não sabe de onde está vindo a alteração, você não sabe aonde essa alteração foi feita e você tem que programar manualmente toda vez que um novo componente precisa ter aquela informação. Ou seja, é um inferno para construir e é um inferno para manter. O ideal é utilizar um state isolado de componentes no nível da aplicação e disponível para qualquer componente que tenha interesse na informação. Ok? Isso mesmo. Então, esta é a definição mais simples do Vuex. Um state isolado de componentes que vive no nível da aplicação e está disponível para qualquer componente que tenha interesse nela. O que é o Vuex? Ele é um pattern associado a uma library. Ele foi desenvolvido, ou é desenvolvido e mantido pelo core team do Vue. No começo, Vue.js se vendeu como uma simples biblioteca e no seu coração, no seu âmago, ele ainda é uma simples biblioteca. Acontece que você vai trazendo elementos, desenvolvidos ou não pelo core team, e ele vira um framework. Por exemplo, você pode trazer o Vuex, e aí você tem um state isolado da aplicação. Você pode trazer o Vue Router, e aí você tem condições de desenvolver uma single page application. Todos eles se integram. Você pode trazer o Axios para fazer chamadas Ajax. Você pode trazer, por exemplo, tem uma biblioteca de componentes visuais, Element.io. E aí você tem componentes visuais que são componentes desenvolvidos com Vue. Legal. No fundo, uma Store Vuex, um State Vuex é apenas um objeto de JavaScript. O que é o Vuex? Ele tem esse state e ele tem métodos que ajudam você a manusear a informação que está no state. Por quê? O Vuex ele tem uma maneira de fazer. Lembra que no primeiro item ele é apenas um pattern? Então, é isso. Ele está disponível para todos os componentes. E as alterações são automaticamente propagadas. Lembra que eu mostrei a reatividade um pouco antes? Lá no array 1, 2, 3, eu mudei para Vue is great e o HTML respondeu de acordo. Isso também está presente no Vuex. Então, quando esse state central, esse objeto separado da aplicação for alterado, todos os componentes que estão lendo esta informação, exibindo na tela, utilizando para mostrar ou esconder elementos HTML, aplicar ou remover classes CSS, tudo isso será automaticamente feito. Você não precisa se preocupar. E por isso ele é conhecido como fonte única da verdade. Tudo que acontece nesse state principal é o que vale. Ok? Muito bem, vamos seguir. Nem tudo são flores. O Vuex possui uma forma específica de lidar com a informação. E você precisa respeitar isso porque ele reforça isso. Ele lhe obriga a trabalhar dessa forma. Você precisará aprender o jeito Vuex de fazer as coisas. Isso significa compreender, trazer para o seu vocabulário novas nomenclaturas e compreender como cada pedaço do Vuex trabalha e qual é a responsabilidade dele. O seu desenvolvimento ficará mais burocrático, pelo menos de início. Com o tempo, você consegue sentir que você está escrevendo uma quantidade menor de código. No começo, a reação é sempre, putz,
Sério que eu tenho que fazer tudo isso? Muito bem. Vamos lá. Instalação e configuração. Baba. Instale com npm ou yarn. Simples. Na hora de configurar, você vai lá no seu arquivo de entrada do Webpack, aonde você criou o novo objeto view, e aí você simplesmente importa na segunda linha, você instrui o view que ele deve utilizar o viewX, view.useviewX, você cria uma store, essa store eu coloquei nesse mesmo arquivo apenas para que por uma questão de apresentação, normalmente a store vive na sua própria pasta, tá? E aí você diz no viewObject, lá embaixo, ó, store, que é um alias para store. Quando você tem propriedade e variável com o mesmo nome, no ES 2015 você simplesmente coloca o nome da variável. Tá? Quando você coloca dentro do viewObject, esse é o macete para que a store esteja disponível para todos os componentes. Veja, eu vinha falando de state, que é um objeto, e agora eu estou falando de store. O state é o objeto que vive dentro da store. A store contém o state, contém actions, contém mutations, getters e helpers. Então, a store é o viewX. E a partir de agora eu passo a me referir apenas à store. Quando eu estiver falando especificamente de state, você saberá. Muito bem, já dentro do componente, como é que eu utilizo, como é que eu acesso as informações da store? Veja, eu tenho ali 1, 2 e 3 e agora eu quero trazer esse array 1, 2 e 3 para dentro do componente. Muito simples. Eu utilizo uma computed property. Computed property é muito simples. Vamos supor que você tenha dentro do seu componente duas propriedades. First name, last name. E você precisa full name. Só que isso precisa ser compilado conforme a informação muda. Então, eu crio uma computed property, que é um método, eu chamaria de full name, e aí eu ia retornar this.firstname.thisLastName. E aí eu poderia utilizar, dentro do HTML, por exemplo, full name como uma propriedade, não como um método. Nesse caso, eu quero ter a categoria categories dentro do meu componente. E aí eu retorno this.store, acessa a store, tendo acesso à store eu acesso o state, e ali eu tenho categories, que é exatamente o que está ali. Ok? Vamos lá. Resumindo, a store contém os dados, que está no state, provê métodos para gerenciar o state, mutations, actions e getters. Pode ser modularizada. Então, a tendência é que aquele state, aquele objeto que está no state, ele cresça de forma indefinida. Você tem diversos módulos na sua aplicação. Quanto mais módulos você adiciona, mais o seu state cresce. Então, o viewX ele lhe permite que você modularize. Então, cada módulo tem o seu state, tem as suas próprias actions, mutations, getters. Pode ter outros módulos e pode ser namespaced, para que os métodos não conflitem dentro da store geral. Mas isso é um tópico mais avançado. Vamos ficar no simples aqui. Peculiaridades. Agora entra no jeito viewX de fazer as coisas. Apenas a store pode modificar o state. Isso eu vou falar um pouco mais daqui a pouco. Fluxo unidirecional de informação. É muito mais fácil você, como desenvolvedor, entender o que está acontecendo com a sua informação dentro da aplicação. A store provê todos os métodos necessários para gerenciar o state. É o que eu falei agora há pouco, mutations e actions. Tá? Veja, apenas a store pode modificar o state. Você não pode fazer isso. Aqui eu estou dentro de um componente. Eu tenho um método chamado add. Eu passo a categoria para esse método. E aí eu quero colocar dentro do array de categories. Isso não pode. O viewX ele vai te dar um erro e isso não vai te levar a lugar algum. This store state categories push. Não. Você precisa solicitar a store que faça isso para você. São 2 passos. Primeiro, você dispara uma action. Essa action nada mais é do que um método. Você passa o nome da action numa string, nesse caso add category, e você passa a categoria como segundo parâmetro. Pode ser um objeto, pode ser um array, pode ser um primitivo, pode ser qualquer coisa. Lá
Bom, depois eu mostro como que isso foi feito lá na Store. Vamos continuar aqui só com as peculiaridades. Apenas a Store pode modificar o state. Então, add category é um método de Store cujo tipo na nomenclatura do pattern Vuex é action. Actions são responsáveis por executar métodos do tipo mutation, e apenas uma mutation pode alterar o state. Lembra que eu falei que você tem que compreender o jeito Vuex de fazer as coisas? Aí é que está. Veja, aqui é onde eu configurei lá no main.js a minha store. Veja que eu estou passando ali embaixo para o ViewObject. Ok, então agora além do state, eu tenho mutations e eu tenho actions. Na verdade, uma de cada. Vamos para actions primeiro. Add category está lá. Ali, onde você vê commit, isso é fornecido pelo próprio Vuex. E ele está entre chaves porque eu estou usando Object Destructuring para ter acesso somente ao que me interessa. Esse commit é um método. Por quê? O Vuex ele passa um objeto, tá? Que seria o objeto context. Ao invés de eu usar context commit, eu vou utilizar só o método. E aí, vírgula, o objeto que eu estou mandando com a minha action. E aí, de dentro do add category, eu faço um commit na mutation passando o objeto. E aí, lá na mutation, aí sim, state categories push object. Lembra que eu falei que fica mais burocrático? Pois é, fica. Toda vez que você precisar interagir com o state principal em Vuex, você precisa utilizar uma action e você precisa utilizar uma mutation. Isso é o jeito Vue de fazer as coisas, Vuex. Eu vou explicar por quê. Primeiro, uma mutation ela é síncrona por natureza. Você não pode, por exemplo, fazer uma chamada Ajax de dentro de uma mutation. Mas numa action você pode. Tá? E aí você pode compor actions para que elas façam coisas em sequência. Uma action você pode retornar uma promise. E aí você pode utilizar o then. E aí quando aquela action for resolvida, porque ela está retornando uma promise, você dispara outra action, e aí quando essa action for resolvida, você fica nessa cadeia até que todo o seu fluxo de gerenciamento da informação seja feito, tá? Então, esse é o jeito Vuex de fazer. Outra coisa é que o Vue, ele possui uma ferramenta que trabalha em conjunto com o Chrome DevTools, chama-se Vue DevTools. Tem uma aba chamada Vuex que lhe mostra o que está acontecendo ali. Quais são as actions que foram executadas, você tem acesso à informação que foi mandada, quais as mutations foram executadas, a informação, e você pode voltar no tempo, tá? Então, é muito interessante para você debugar. Eu não incluí isso na apresentação porque ficaria muito extensa, tá legal? Mas tome nota aí, Vue DevTools. Vamos seguir. O fluxo unidirecional funciona assim, e essa imagem eu tirei da própria documentação do Vuex. Ali naquele quadro verde são os componentes. Os componentes, eles disparam uma action. A action pode ser assíncrona, então opcionalmente ela pode fazer uma chamada a um serviço externo. Quando receber a informação, com essa informação em seu poder, ela faz um commit numa mutation, que é a bola vermelha. A mutation se comunica com o Vue DevTools para prover esse feedback para você, desenvolvedor. O Vue DevTools normalmente não funciona em produção, só em desenvolvimento. A mutation muda o state, que é a bolinha roxa, e o state está inserido nos componentes, e aí, graças à reatividade, os componentes reagem de acordo. E esse é um fluxo unidirecional. Complicado? Eu acho que sim. No começo, realmente é bem complicado. Eu tive alguma dificuldade, mas quando isso finalmente entrou na minha cabeça, a vida ficou muito mais fácil. Mas eu digo, nessa vida, tudo pode ser pior. Você poderia estar trabalhando com React mais Redux. Cara, colocar o Redux para funcionar dentro do React, até mesmo um simples router, cara, o processo é um pouco pior do que isso que eu mostrei, tá? Então, lógico, eu adoro React, tô aqui só fazendo uma piada, mas é isso. É uma das vantagens do Vue, e isso é inegável, ninguém consegue negar, é que ele
é muito mais simples do que o React. Ele faz a mesma coisa, faz tão bem feito quanto, e ele faz de forma mais simples. Tá? A desvantagem é que ele não tem uma comunidade tão grande ainda, ou talvez nem tenha, mas eu não vim aqui para fomentar brigas bestas. Vamos lá, eu tenho aqui um demo mostrando tudo isso na prática para vocês. E aí, aqui estamos. Então veja, eu vou explicar cada um desses arquivos. Tá? Esse é o Webpack Bean, ele permite você desenvolver no browser como se você tivesse com o seu build process local ali. E o que aconteceu? Eu peguei aquele mesmo componente e eu dividi em dois. Então agora eu tenho o red, eu tenho o green. A única diferença entre eles é uma única propriedade CSS que determina quem vai ser vermelho e quem vai ser verde. No resto, os dois são iguaizinhos. Mas vamos começar aqui no main, tá? Eu quero mostrar que agora a store ela está vindo de um arquivo, ela vive num arquivo só dela, mas o resto é a mesma coisa, tá? Não preciso mais desse main. E aí aqui eu tenho a store. Eu fiz os imports, view e viewX. Aqui mesmo eu instruir que o view deve utilizar o viewX. E eu exportei, para permitir que ele fosse importado lá no main, uma viewX store. E aí passei o objeto de configuração. Meu state tem as categorias, que é o que você está vendo ali do lado direito. Aí eu tenho uma action e uma mutation. Exatamente o que eu expliquei até agora. Só que agora vocês vão ver isso acontecendo. Muito bem. Dentro de red, eu tenho ali uma lista que é uma computed property e ela lê a store state categories, tá? E aí eu tenho um v4 nessa computed property. Toda vez que a store for modificada, essa modificação será também feita aqui dentro de red, assim como em green, porque os dois são iguais, exceto por essa propriedade aqui, tá vendo? É a única coisa que muda entre eles. Legal. E aí, no app, que é o componente principal, eu tenho o import dos dois componentes, tá? Eles vivem todos na mesma pasta aqui. Eu registrei os componentes para serem utilizados dentro de app. Eu coloquei os dois aqui embaixo e eu tenho um botão, simplesmente um botão HTML, com um método associado ao clique no botão. E o que ele faz? Ele dá um dispatch na action da store. Então, a ação parte do app, ok? Muda a store, e o fato de mudar a store faz com que essa alteração seja aplicada nos dois componentes. Deixa eu mudar aqui. Hello, front in Sampa. Legal. Salvei. Opa, não é aqui. Salvei. E aí, na hora que eu clicar no botão, Allo front in Sampa. Perceba, no mesmo momento, a informação foi inserida nos dois componentes. Não interessa se eles são filho um do outro, são irmãos, se estão lado a lado, se estão muito distantes na hierarquia de componentes, se estão visíveis, se estão escondidos, não interessa. A alteração será feita em todos os componentes que estejam utilizando esta informação que vive no state que está dentro da store. Legal? E com isso eu entro na parte final da apresentação e aí eu vou responder algumas perguntas que eu tenho certeza que está na cabeça de muitos de vocês. Primeiro, eu sou obrigado a usar Vuex? Não. Você utiliza quando você acha que deve. Na minha experiência, eu não me imagino criando uma aplicação com Vue sem utilizar Vuex. Não, porque ele facilita muito a sua vida. Depois que você pega o jeito, você pensa, eu não consigo mais ficar sem isso. Então, como saber quando eu preciso? É que nem quando eu estava começando a aprender a dirigir veículos automotores, carros. Minha mãe me ensinou. E aí, quando eu era criança, eu ia do lado dela e eu perguntava para ela, mas como é que você sabe quando você tem que trocar a marcha de primeira para segunda para terceira? Ela falou, você sente, você ouve o motor e você sente que ele está pedindo para você trocar a marcha. E isso não entrava na minha cabeça. Até que ela me deixou
do banco do passageiro trocar a marcha com a minha mão esquerda e ela me dizia, ó, tá vendo que o motor ele tá forçando muito? E aí eu comecei a entender e aí com o Vuex foi a mesma coisa. Teria que armazenar todos os dados na Vuex Store? Não. Os componentes podem ter o seu estado local também, tá? Se uma informação é de interesse daquele componente e de mais nenhum outro, você cria o seu método data, retorna um objeto com o seu estado local. E aí você pode ter também acesso, você pode acessar também informações que estejam no estado principal, que é o Vuex. Então você pode misturar os dois numa boa. Tá? Caso essa informação que esteja no estado local passe a ser de interesse de outro componente, então você tem dois componentes interessados na mesma informação, aí sim você retira do estado local, passa para a store, para o state principal, e aí você cria actions e mutations para poder operacionalizar a alteração nas informações. E é isso aí. Eu espero que tenham gostado. Foi ótimo fazer essa apresentação para vocês e estou disponível para tirar qualquer dúvidas que vocês tenham.